Minasan, konnichiwa. Espero que vocês estejam se dedicando com afinco ao aprendizado da língua japonesa e já estejam podendo captar melhor os seus sons e algumas das estruturas e palavras vistas aqui. Vamos começar o nosso programa de hoje com uma revisão das estruturas estudadas.奥さん、どうして品物を置いてきたんですか？配達を頼んだからです。奥さん、どうして品物を置いてきたんですか？配達を頼んだからです。No final do episódio, vocês ouviram a pergunta: por que a senhora deixou a mercadoria? E a senhora Kato respondeu com cara desu. どうして品物を置いてきたんですか？どうして品物を置いてきたんですか？ Yan queria saber por que ela havia deixado na loja a mercadoria que havia comprado. Vocês se recordam das palavras que a senhora Kato usou para responder? 配達を頼んだからです。配達を頼んだからです。 Ela usou cara desu para dizer é porque pedi para entregarem. Agora vamos ver como a senhora Kato pediu à balconista para que mandasse entregar a sua compra. A balconista lhe dá as boas-vindas na loja dizendo irashaimase. Aliás, esta expressão é usada em todos os estabelecimentos comerciais quando um cliente chega. E a senhora Kato diz, quero isto, por favor. すみませんが、これお願いします。すみませんが、これお願いします。 E para confirmar que era aquela a mercadoria desejada, a balconista disse, é esta aqui, não é? こちらでございますね。こちらでございますね。 E acrescentou, お持ち帰りですか？お持ち帰りですか？ o mochikaeri desu ka? Significa a senhora deseja levar consigo? Vamos ver então como a senhora Kato respondeu. いいえ、贈り物ですから届けてください。いいえ、贈り物ですから届けてください。 Não, gostaria que entregassem, pois é um presente. E agora que já sabem o significado das orações, vamos retomar a cena. Vejamos com mais vagar a última fala da senhora Kato. 贈り物ですから届けてください。贈り物ですから届けてください。 Essa estrutura expressa um pedido e uma justificativa para tal pedido, sendo que primeiramente damos a justificativa, seguida por kara, e depois fazemos o pedido com te kudasai. Esse tipo de estrutura não denota apenas um motivo, uma razão. Portanto, é um pouco diferente da estrutura com kara que vimos anteriormente. Para ficar mais claro, vejam esta cena. Ah, そうですか。
こに座らないでください。どうしてですか？ペンキ塗りたてだからです。え？Vocês entenderam o desenrolar da cena? Sugihara-san estava acompanhando de bicicleta Kaiho-san enquanto ele corria. Como ele não havia percebido que o sinal ficara vermelho, ela o avisou dizendo assim: 信号が赤ですから止まってください。信号が赤ですから止まってください。 Pare, pois o sinal está vermelho. Então, Kaiho-san sentou-se num banco para esperar o sinal abrir. Um pintor aproximou-se e disse-lhe para que não se sentasse ali. そこに座らないでください。そこに座らないでください。 Kaiho-san não percebeu porque não podia se sentar ali e perguntou por quê. どうしてですか？どうしてですか？ E foi assim que o pintor respondeu. ペンキ塗りたてだからです。ペンキ塗りたてだからです。 Porque está com tinta fresca. Vamos retomar a cena. Ah, そうですか。そこに座らないでください。どうしてですか？ペンキ塗りたてだからです。え？Quando Kaiho-san perguntou ao pintor por que ele não devia se sentar no banco, o pintor respondeu que era porque o banco tinha sido recém-pintado. Mas vocês se recordam do que Sugihara-san disse para parar Kaiho-san no sinal? 信号が赤ですから止まってください。信号が赤ですから止まってください。 Ela não esperou que Kaiho-san perguntasse o motivo. Ela foi direto dizendo o que queria que ele fizesse e o porquê. Se Minasan tivesse usado a mesma estrutura ao falar com Kaiho-san, ele teria dito assim: ペンキ塗りたてですからそこに座らないでください。ペンキ塗りたてですからそこに座らないでください。 Suaranai de kudasai é a forma negativa de suatte kudasai. E dependendo da entonação que o falante dá à oração, ou dependendo da situação, esta forma pode ser interpretada como um pedido, uma ordem ou mesmo um estímulo expresso na forma negativa. Como, por exemplo, por favor, não desista, yamenai de kudasai. Esta forma negativa é feita acrescentando-se de kudasai depois da forma negativa do verbo no estilo não polido. Vamos ver alguns exemplos. 座らないでください。 Que significa, por favor, não se sente. 見ないでください。 Por favor, não olhe. 閉めないでください。 Por favor, não feche. Agora vejamos alguns exemplos nos quais usamos essa estrutura para fazer um pedido e dar a sua justificativa. 英語はわかりません。日本語で話してください。 Ele está dizendo que não entende inglês e pede que lhe falem em japonês. Como podemos colocar essas duas ideias juntas numa mesma oração? Lembre-se que a ordem é, primeiramente a justificativa do pedido e depois o pedido. 英語はわかりませんから日本語で話してください。英語はわかりませんから日本語で話してください。 Esta oração quer dizer não entendo inglês. Por favor, fale em japonês. Vamos ver mais um exemplo. 私はいりません。どうぞ食べてください。 Sugihara-san não quer o que está no prato, e esse é o motivo dele estar oferecendo para outra pessoa comer. 私はいりませんから、どうぞ食べてください。
私はいりませんから、どうぞ食べてください。暑い。窓を閉めないでください。Está quente, por favor, não feche a janela. Mas se quisermos fazer uma só oração, onde o fato de estar quente é o motivo pelo qual não queremos que fechem a janela, dizemos: 暑いから窓を閉めないでください。暑いから窓を閉めないでください。 Creio que puderam entender como fazer um pedido dando ao mesmo tempo a justificativa. Vamos retomar o exemplo do episódio. Desta vez, com certeza, estarão mais seguros para compreender o que está sendo dito. いらっしゃいませ。すみませんが、これお願いします。こちらでございますね。お持ち帰りですか？いいえ、贈り物ですから届けてください。 E agora, vamos fazer alguns exercícios. Vamos usar os mesmos quadros que vocês viram ainda há pouco. 英語はわかりません。日本語で話してください。 Digamos que vocês queiram pedir a alguém que lhes fale em japonês, pois não entende inglês. Como diriam? 英語はわかりませんから、日本語で話してください。英語はわかりませんから、日本語で話してください。 Vamos ao próximo. 私はいりません。どうぞ食べてください。 Aqui, vocês estão oferecendo para alguém o que está no prato porque não querem comer. Vamos tentar? 私はいりませんから、どうぞ食べてください。私はいりませんから、どうぞ食べてください。 E agora tentem fazer, numa só oração, o pedido para não fecharem a janela porque está quente. Ouçam primeiro as orações separadas. 暑い。窓を閉めないでください。暑いから窓を閉めないでください。暑いから窓を閉めないでください。 Há outras estruturas semelhantes. Vamos buscá-las no nosso episódio. Vejam essa cena. ヤンさん、はい。少し遅くなったから急ぎましょう。遅いな。ヤンさん、はい。少し遅くなったから急ぎましょう。 Vocês puderam captar o que estava sendo dito? 少し遅くなったから急ぎましょう。少し遅くなったから急ぎましょう。 Esta é mais uma estrutura na qual o falante deu inicialmente o motivo para justificar sua ação. 少し遅くなったから。少し遅くなったから。 Skoshi osoku natta kara quer dizer porque estamos um pouco atrasados. Aí está o motivo para que eles pratiquem a ação que vem em decorrência. 急ぎましょう。急ぎましょう。 Isogimasho significa vamos nos apressar. Assim, a senhora Kato justificou sua pressa com o fato de estarem atrasados. A terminação macho é usada aqui como sugestão para que eles façam alguma coisa juntos. Vamos retomar a cena. ヤンさん、はい。少し遅くなったから急ぎましょう。 Vejamos outros exemplos com a terminação macho, sendo usada nesse sentido. Sumihara さん、少し疲れたから休みましょう。もう疲れたんですか？私は疲れていませんから、もう少し泳ぎます。そうですか。じゃあどうぞ。海保さん、お腹空きませんか？ええ、お腹ペコペコです。私もお腹が空きましたから、一緒におにぎりを食べましょう。いいですね。食べましょう。杉原さんも食べませんかね？そうですね。聞いてみます。杉原さん、おにぎり食べませんか？おにぎり食べません。
terminação machô foi usada várias vezes, não é mesmo? Vamos retomar a cena por partes. 皆さん、一緒に泳ぎましょうよ。皆さん、一緒に泳ぎましょうよ。 Mine-san, vamos nadar juntos. Notaram que ela usou a partícula yo depois de machô? O yo reforça sua proposta e é muito frequente no falar feminino. 杉原さん、少し疲れたから休みましょう。杉原さん、少し疲れたから休みましょう。 Kaiho-san disse-lhe, estou cansado, vamos descansar um pouco. お腹が空きましたから一緒におにぎりを食べましょう。お腹が空きましたから一緒におにぎりを食べましょう。 Estou com fome, vamos comer uns bolinhos de arroz. Mine-san usou a terminação machô na sua fala, mas quando Kaiho-san convida Sugihara-san para comer com eles, ele usa outra estrutura. Ouçam. 杉原さん、おにぎり食べませんか？杉原さん、おにぎり食べませんか？ Ele convidou-a dizendo, tabemasen ka? Não quer comer? A forma interrogativa negativa é frequentemente utilizada para expressar um convite. 一緒に泳ぎませんか？一緒に泳ぎませんか？少し休みませんか？少し休みませんか？おにぎりを食べませんか？おにぎりを食べませんか？ Tanto a forma machô como a forma masen são simples, se sabemos a forma maço. Vejam. 泳ぎます。泳ぎましょう。休みます。休みましょう。食べます。食べましょう。 É bastante simples, não é mesmo? E agora vamos retomar a cena onde aparece machô no nosso episódio. ヤンさん、はい。少し遅くなったから急ぎましょう。 E agora vamos trabalhar um pouco a escrita. ひゃ、ひゅ、ひょ、びゃ、びゅ、びょ、ぴゃ、ぴゅ、ぴょ。 Hoje focalizaremos os hiragana ri, bi e pi, quando combinados com ya, yu, yo, escritos em tamanho menor. Lembram-se da pronúncia desses fonogramas quando escritos individualmente? ひ、や、 Quando combinados, representam uma única sílaba, cuja leitura é. ひゃ、ひゃ。 Quando temos aspas no canto superior direito de ri, a combinação com ya é pronunciada. びゃ、びゃ。 E se em lugar das aspas tivermos um pequeno círculo, ぴゃ、ぴゃ。 separadamente esses fonogramas são pronunciados. ひ、ゆ、 E combinados numa mesma sílaba, ひゅ、ひゅ。 com as aspas, a combinação resulta em びゅ、びゅ。 e com o pequeno círculo, ぴゅ、ぴゅ。 se forem sílabas independentes, esses dois fonogramas são pronunciados. ひ、よ、 E combinados, a pronúncia é. ひょ、ひょ。 Com as aspas, a pronúncia dessa sílaba é. びょ、びょ。 E com o pequeno círculo, ぴょ、ぴょ。 é muito importante que vocês tenham em mente que as combinações com ya, yu, yo formam uma única sílaba, com o mesmo tempo de duração de outra sílaba qualquer. E agora, para uma rápida revisão, vamos retomar a cena onde vemos Kaiho-san se preparando fisicamente para, quem sabe, estar conosco na São Silvestre.
頑張りましょう。121212。疲れたから少し休みましょう。ダメダメ、もう少しですから頑張りましょう。121212。はい、信号が赤ですから止まってください。あ、そうですか。そこに座らないでください。どうしてですか？電気塗りたてだからです。え？早く帰って洗いましょう。そうですね。では急いで帰りましょう。はい、Esta cena tem muitas estruturas que trabalhamos hoje. Imagino que já puderam perceber várias delas. O episódio sobre Ian termina com a cena de um festival de verão. Selecionamos para vocês algumas imagens de outros festivais de verão, também muito populares. Vejam. Este é o Festival Sanja. O Festival Nebutá. O Festival Tanabata. E o Festival Kanto. A propósito, festival em japonês é Matsuri. E dizemos, por exemplo, Tanabata Matsuri. E para encerrarmos o encontro de hoje, vamos retomar o episódio sobre Ian.奥さん、どうしてこの通り車は通らないんですか？歩行者天国だからよ。歩行者天国。日曜日は車道も自由に歩けるんです。ああ、そうですか。あれ？あの子どうしたんでしょうか？きっと迷子になったんでしょ。かわいそうに。お母さんどこ行ったんでしょうか？きっと買い物に夢中になってるんでしょ。あ、そうかもしれませんね。大丈夫大丈夫。皆さんどうもありがとうございました。よかったですね。もう一つ買い物に行きましょう。黄色のポロシャツにブルーのハンズボンをお持ちの4歳ぐらいのお子様と母のお母様は西館5階の受け物割所までお越しくださいませ。いらっしゃいませ。すみませんが、これお願いします。はい、こちらでございますね。お持ち帰りですか？いいえ、贈り物ですから届けてください。かしこまりました。ではこちらへどうぞ。いらっしゃいませ。何かお買い物でございますか？いや、お願いします。どうもありがとうございました。お待たせしました。さあ行きましょう。奥さん、どうして品物を置いてきたんですか？配達を頼んだからです。配達。デパートから直接品物を送ることができるんですよ。へえ、それは便利ですね。次へ行きましょう。え、まだあるんですか？いらっしゃいませ。ヤンさん、ちょっと。これどうかしら。太郎くんのですか？いいや、あなたのよ。これはどうかしら。
ヤンさん、はい。少し遅くなったから急ぎましょう。遅いな。ごめんなさい、遅くなりました。どうしてたんだ、遅かったじゃないか。すみません、いろいろと買い物があって。お父さん、来てよ。E eu me despeço por aqui. Deu a, matar.